Vanessa nunca imaginou que sua vida mudaria tão profundamente ao cruzar o oceano para estudar nos Estados Unidos. Longe das terras secas e dos conflitos do Mato Grosso do Sul, ela sentiu um peso sair dos seus ombros. Ali, na universidade, entre salas de aula iluminadas e bibliotecas silenciosas, ela encontrou liberdade. Foi num desses dias ensolarados, enquanto passeava pelo campus, que seus olhos cruzaram com os de Pedro Augusto Mendonça. Ele era diferente de tudo o que ela esperava. O sobrenome que carregava deveria tê-la afastado, mas o destino parecia ter outros planos. O sotaque familiar em meio a tantas línguas diferentes chamou sua atenção, e antes que percebesse, eles estavam conversando como se conhecessem há anos. Pedro não era apenas charmoso, era alguém que, assim como ela, queria escapar do legado de ódio e ressentimento que separava suas famílias. Eles riam, compartilhavam sonhos, e pela primeira vez na vida, Vanessa sentiu que poderia construir algo longe da sombra da fazenda Alencar. Cada encontro escondido no café da universidade, cada troca de olhares furtiva, era uma fuga. Uma chama que queimava mais forte a cada dia. Ao mesmo tempo em que o peso do que os esperava no Brasil crescia, invisível, mas sempre presente. Quanto mais se conheciam, mais forte era o vínculo que os unia. No entanto, ambos sabiam que estavam pisando em terreno perigoso. As desavenças entre suas famílias não eram meros conflitos comuns. Eram feridas abertas, passadas de geração em geração. Mas ali, naqueles momentos, no campus americano, nada disso importava. O que importava era o presente, o agora. Mas o retorno ao Brasil se aproximava. E com ele, as inevitáveis escolhas que teriam que fazer. Enquanto o retorno ao Brasil se aproximava, a paisagem árida do Mato Grosso do Sul pairava nas memórias de Vanessa e Pedro como uma sombra. Era difícil esquecer o solo seco, o calor sufocante e o pequeno riacho que de forma quase insignificante, separava as fazendas Alencar e Mendonça. Nos Estados Unidos, tudo isso parecia distante, mas agora, a iminência do retorno trazia de volta a dura realidade. O passado, que os dois tentaram deixar para trás, estava esperando pacientemente. Aquele riacho, que atravessava as propriedades, era mais do que uma simples fronteira natural. Para qualquer um que passasse, não seria mais do que um fio d'água cortando as terras, mas para os Alencar e os Mendonça, ele representava um abismo. Um símbolo de disputas antigas, mágoas profundas e sangue derramado. Vanessa e Pedro sabiam que cruzar aquele limite em segredo, como faziam durante os encontros furtivos, era desafiar a história. A lembrança do riacho fazia o coração de Vanessa apertar. Por mais que o amor entre ela e Pedro fosse forte, o peso das tradições e das expectativas familiares ainda era sufocante. Eles estavam prestes a voltar para aquele cenário, onde o ódio entre suas famílias era tão antigo quanto as próprias terras. E agora, longe da liberdade dos Estados Unidos, o futuro parecia incerto e sombrio. A cada dia que passava, o medo de que a tensão entre as famílias se tornasse insuportável crescia dentro dela. Vanessa sabia que o retorno ao Brasil traria o confronto inevitável. E ela não podia evitar imaginar como o riacho, tão pequeno, mas tão poderoso em seu simbolismo, seria testemunha silenciosa do que estava por vir. Com a formatura às portas, a iminente volta ao Brasil se tornava uma sombra constante que acompanhava Vanessa e Pedro aonde quer que fossem. Aqueles dias que deveriam ser de celebração e conquistas estavam carregados de tensão. A realidade da vida que os esperava logo após o fim dos estudos pesava sobre os ombros de ambos. E as promessas de liberdade pareciam desvanecer à medida que o retorno se aproximava. Vanessa sentia a pressão de sua família crescendo. O Sr. Alencar, seu pai, sempre dizia que ela não era apenas sua filha. Era o futuro da família, a herdeira de um império construído com esforço e sacrifícios. E naquele império, não havia espaço para os Mendonça. As expectativas de uma aliança que fortalecesse os negócios estavam claras desde sua juventude, e Vanessa sabia que seu pai jamais aceitaria seu relacionamento com Pedro. Por outro lado, Pedro enfrentava uma pressão igualmente pesada. O Sr. Mendonça esperava dele lealdade absoluta à família, a honra do nome que carregavam.
Pedro cresceu ouvindo que os Mendonça nunca abaixavam a cabeça para ninguém, especialmente para os Alencar. O orgulho e a rivalidade entre as duas famílias eram quase como um código de conduta, um pacto implícito passado de pai para filho. Agora, com o retorno ao Brasil se aproximando, a tensão era quase insuportável. Vanessa e Pedro compartilhavam olhares furtivos, sabendo que, em breve, teriam que enfrentar o peso das tradições familiares que os condenavam. O amor entre eles era poderoso, mas seria suficiente para sobreviver ao mundo que os aguardava do outro lado do oceano? Vanessa e Pedro Augusto viviam como dois cúmplices num jogo perigoso. A cada encontro escondido, a chama entre eles se tornava mais intensa. E o que antes parecia uma aventura emocionante, agora se transformava numa teia de mentiras cada vez mais difícil de escapar. A promessa que haviam feito um ao outro, de manter o relacionamento secreto e de algum modo encontrar uma forma de ficarem juntos em paz, era no fundo, o combustível que os mantinha fortes. Mas por quanto tempo conseguiriam viver assim? Nas noites silenciosas, quando se encontravam às margens do riacho que dividia suas fazendas, a conversa inevitavelmente voltava ao mesmo ponto. O futuro. Sonhavam com uma vida em que pudessem deixar o passado para trás, longe do peso das rivalidades e das expectativas familiares. Falavam sobre mudar-se para outra cidade, talvez até voltar aos Estados Unidos, onde poderiam viver sem o julgamento constante de seus pais e da comunidade que o cercava. Pedro imaginava uma vida simples, onde o amor entre eles fosse o único laço que importasse. Mas essas conversas, embora doces, eram sempre interrompidas por uma realidade inescapável. A mentira que os protegia, que lhes dava momentos de felicidade clandestina, crescia como uma sombra. A cada dia que passava, o risco aumentava. Vanessa começou a sentir o peso nos ombros, o medo constante de que alguém os visse juntos, de que o segredo fosse revelado antes que pudessem encontrar uma saída. As famílias estavam sempre à espreita, cada vez mais desconfiadas dos silêncios e das ausências prolongadas. Pedro, por outro lado, começava a se questionar quanto tempo poderiam manter a farsa. A tensão em sua própria casa era palpável. Seu pai, o Sr. Mendonça, era atento e não deixava passar qualquer sinal de traição. O iminente confronto familiar, que ambos sabiam ser inevitável, parecia se aproximar como uma tempestade no horizonte. Mentir para aqueles que os criaram, para aqueles que esperavam deles lealdade absoluta, estava se tornando uma tarefa insuportável. Cada encontro, antes cheio de alegria e esperança, agora trazia um peso crescente. Enquanto os dias passavam, a sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento os perseguia como uma sombra silenciosa, mas constante. E o que eles ainda não sabiam era que o destino estava prestes a testar o limite dessa mentira de maneira cruel. Era uma tarde tranquila, quando Vanessa, cheia de ansiedade e emoção, se esgueirou até o ponto de encontro secreto que ela e Pedro haviam escolhido nas proximidades do riacho. Mas naquele dia, algo seria diferente. Enquanto esperava por Pedro, seus olhos curiosos pousaram sobre um velho baú de madeira, esquecido em um galpão abandonado perto da margem. Movida pela curiosidade, Vanessa abriu o baú, esperando encontrar apenas ferramentas antigas e objetos sem importância. O que ela não esperava era encontrar um conjunto de documentos antigos, cobertos de poeira, escondidos entre papéis amarelados pelo tempo. Com as mãos trêmulas, começou a ler. As palavras escritas à mão, em uma caligrafia formal, falavam de acordos de terras, de disputas fundiárias que remontavam a gerações passadas. No entanto, uma frase chamou sua atenção, fazendo seu coração acelerar. Ali estava, em tinta desbotada, a prova de que o avô de Pedro, muito tempo atrás, havia manipulado os registros de propriedade, alterando os limites das terras para prejudicar a família Alencar. Vanessa mal podia acreditar no que via. A descoberta repentina caiu sobre ela como um golpe. Toda a briga, as mortes, os anos de rancor e desavença entre os Alencar e os Mendonça, baseados em uma traição silenciosa que nunca fora revelada. O avô de Pedro havia não apenas roubado terras da família dela,
mas desencadeado uma sequência de eventos que acabaria por envenenar o presente. E agora, tudo isso estava diante dela. O relacionamento que ela e Pedro haviam cultivado com tanto cuidado, escondido dos olhos de todos, não era apenas um desafio ao ódio entre as famílias. Era também a continuação de uma farsa histórica, uma ferida muito mais profunda do que Vanessa jamais poderia imaginar. Saber desse segredo a abalava completamente. O amor que sentia por Pedro se entrelaçava agora com a amarga verdade sobre suas famílias. O que Vanessa faria com essa informação? Contar para Pedro significaria revelar a ele uma verdade devastadora sobre sua própria família. Uma verdade que poderia destruir não apenas o relacionamento deles, mas também a própria noção de quem ele era. Mas esconder isso seria o mesmo que trair a memória de sua própria família. Manter viva a injustiça que causara tanto sofrimento. Com o peso da verdade sobre seus ombros, Vanessa sentiu que o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. E a cada segundo que passava, a sensação de que essa descoberta poderia arruinar tudo que haviam construído se tornava mais insuportável. Agora no Brasil, com a tensão entre as famílias crescendo a cada dia, Vanessa sentia como se estivesse sendo esmagada pelo peso do segredo que descobrira. A verdade sobre a manipulação das terras, escondida por tanto tempo, era uma bomba prestes a explodir, e a cada momento que passava, ela se via mais presa em um dilema do qual não conseguia escapar. A pressão era insuportável. Pedro, sem saber de nada, estava cada vez mais confiante de que juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Ele acreditava no poder do amor que os unia, mas Vanessa sabia que o que estava por vir poderia destruir tudo o que haviam construído. O dilema era claro: se ela revelasse a verdade sobre a disputa de terras, arruinaria o legado da família de Pedro e provocaria um abismo entre eles. Mas se continuasse escondendo o segredo, viveria uma vida construída sobre mentiras. As noites de Vanessa eram marcadas por insônia e ansiedade. Ela sabia que o confronto era inevitável. A reunião familiar estava prestes a acontecer, e o peso do que estava prestes a ser revelado estava começando a sufocá-la. Cada olhar que trocava com Pedro aumentava sua angústia. O amor que sentiam um pelo outro agora parecia frágil, prestes a se despedaçar sob o peso da verdade. Vanessa sabia que não havia como escapar da decisão que teria de tomar. O que ela não sabia era se poderia viver com as consequências de qualquer escolha que fizesse. Ela olhava para Pedro, que acreditava inocentemente que o amor deles poderia superar qualquer desafio, e seu coração se partia um pouco mais a cada segundo. O jantar, longe de ser uma reunião amistosa, era uma tentativa desesperada de resolver as desavenças entre as duas famílias. Organizado por um juiz da comarca, amigo de ambos, parecia uma formalidade forçada, onde todos fingiam que ainda havia alguma possibilidade de trégua. No entanto, a tensão no ar era tão densa que parecia que qualquer palavra poderia acender uma fagulha. Vanessa sentia o clima pesado, cada movimento parecia ser analisado com desconfiança, e a presença de Pedro ao seu lado apenas tornava tudo mais arriscado. A conversa, que inicialmente girava em torno de trivialidades, rapidamente tomou um rumo perigoso. Um dos Mendonça, com um sorriso cortante, mencionou de maneira casual as terras em disputa, e a faísca foi acesa. O senhor Alencar, até então calado, não conseguiu se conter. Essas terras sempre foram dos Alencar, disse com firmeza, sua voz carregada de amargura. O senhor Mendonça rebateu imediatamente, com a voz gélida. Se fossem, nós não estaríamos discutindo isso há décadas. A tensão era insuportável. Pedro, vendo o colapso iminente, se levantou de repente, com o coração acelerado. Basta! Gritou, surpreendendo a todos na sala. Eu preciso dizer algo que talvez vocês nunca aceitem, mas que é a verdade. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Pedro olhou diretamente para seu pai e depois para o senhor Alencar. Eu e Vanessa nos amamos. Sim, estamos juntos, e não vamos mais nos esconder. Não podemos viver presos em disputas que nem ao menos pertencem à nossa geração.
As palavras de Pedro caíram como uma bomba na sala. O senhor Alencar se levantou, furioso, e gritou: Você ousa desafiar minha família? Você ousa amar minha filha enquanto sua família construiu tudo com base em mentiras? Antes que Pedro pudesse reagir, o senhor Alencar olhou para Vanessa, seus olhos cheios de raiva contida. Você sabe o que estou prestes a revelar, não é? Vanessa sabia que a verdade estava prestes a ser exposta, e o mundo deles estava prestes a desmoronar. No momento em que o senhor Alencar estava prestes a expor toda a verdade, o silêncio na sala parecia absorver a tensão crescente. Pedro, em choque, olhou diretamente para seu pai, esperando que ele negasse qualquer envolvimento na manipulação das terras. Mas, em vez disso, o olhar frio e resignado do senhor Mendonça revelou tudo. A verdade não precisava ser dita em palavras. Estava ali, no silêncio que pairava entre os dois homens. Pedro sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O homem que ele sempre admirou, que lhe ensinou sobre honra e dignidade, sabia da verdade o tempo todo. O Império Mendonça, a rivalidade, tudo estava enraizado em uma mentira. Pedro sabia que, se permanecesse em silêncio, continuaria perpetuando uma farsa, destruindo qualquer chance de redenção. Mas se revelasse a verdade, sabia que seu relacionamento com Vanessa poderia desmoronar de vez. A escolha que Pedro enfrentava era devastadora. Vanessa, chorando em silêncio ao seu lado, percebeu o quanto o amor entre eles era frágil diante dessa realidade. O que ela não sabia era que Pedro, naquele instante, estava tomando a decisão mais difícil de sua vida. De repente, Pedro se levantou e com uma firmeza que ninguém esperava, disse: Eu não vou carregar o fardo de mentiras que destruiu nossas famílias. Eu escolho o amor. Pedro olhou diretamente para seu pai, a dor clara em seus olhos. Tudo isso foi uma farsa, e eu não vou continuar com isso. O Senhor sempre soube, e nunca me contou. Agora, essa mentira acabou. O senhor Mendonça tentou argumentar, sua voz vacilante. Pedro, você não entende. Era para proteger nossa família. Mas Pedro, cheio de determinação, balançou a cabeça. Proteger a família à custa de outra? Não, pai, isso não é proteção. É traição. A confissão caiu como uma bomba, e o senhor Alencar, furioso, se levantou, pronto para retaliar. Mas Vanessa interveio, em prantos. Pelo amor de Deus, pai, essa verdade não vai curar as feridas. Essa verdade só vai nos destruir mais. Nós estamos juntos, e isso não vai mudar. Podemos reconstruir, podemos perdoar, mas não podemos continuar carregando esse ódio. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Mas algo nas palavras de Vanessa pareceu desarmar os homens. Por um momento, as gerações de ódio que existiam entre as duas famílias pareciam menores diante da intensidade do amor de seus filhos. Mas Pedro sabia que o caminho para a paz não seria simples. Depois daquele jantar explosivo, nada parecia ser o mesmo entre as famílias. Pedro e Vanessa, agora unidos mais do que nunca, sabiam que teriam que lutar para mudar a história que carregavam. Pedro decidiu confrontar seu pai de maneira mais direta, insistindo que ele confessasse publicamente o que havia feito. A comunidade estava dividida. Muitos ficaram em choque com a revelação sobre a manipulação das terras. Mas outros, que respeitavam os Mendonça e os Alencar, começaram a ver o sacrifício que Pedro estava disposto a fazer. Ele enfrentou a ira de sua própria família e o desprezo daqueles que o viam como traidor, mas Vanessa estava ao seu lado em cada momento. Enquanto isso, o senhor Alencar, embora inicialmente relutante, começou a refletir sobre suas próprias ações e como o ciclo de ódio estava consumindo as novas gerações. Com o tempo, ele começou a reconsiderar sua postura e finalmente, aceitou que o futuro de sua família não precisava ser um espelho de seu passado. As duas famílias decidiram colocar um ponto final na disputa de terras, dividindo a propriedade de maneira justa. O senhor Mendonça, amargurado, fez uma confissão pública,
admitindo que havia manipulado os documentos no passado, e aceitou as consequências de suas ações. Com o peso das mentiras finalmente exposto, Pedro e Vanessa puderam começar a reconstruir suas vidas. Eles decidiram ficar juntos, não apenas por amor, mas também por um novo propósito: curar as feridas do passado e criar um futuro em que suas famílias não fossem definidas pelo ódio e pelas disputas de terras. O pequeno riacho, que antes era um símbolo de divisão, tornou-se o local onde Pedro e Vanessa começaram a sonhar com uma nova vida. Juntos, construíram uma ponte que ligava as duas fazendas, um gesto simbólico de união entre as famílias. No casamento de Pedro e Vanessa, as famílias Alencar e Mendonça estiveram presentes, não como rivais, mas como testemunhas de que o amor, mesmo em meio a tantas adversidades, pode ser uma força poderosa de transformação. E assim, depois de gerações de ódio e conflitos, Vanessa e Pedro Augusto finalmente encontraram a paz que tanto procuravam. Um novo ciclo começou, marcado não por rivalidade, mas por reconciliação e amor. O amor de Vanessa e Pedro não apenas supera os conflitos familiares, mas também traz uma cura coletiva, mostrando que mesmo as feridas mais profundas podem ser curadas com sacrifício, verdade e perdão.